Ó, vamos falar de um assunto aqui que pode interessar para você. Pode interessar para você diretamente, estou falando. Jogador de futebol, advogado, professor. São as respostas que muita gente costuma escutar quando pergunta a uma criança o que ela quer ser quando crescer, não é verdade? Mas tem gente que parece que nasce com a vocação para ser, sabe o quê? Golpista! É o que diz quem já fez negócio com o Fernando Meotti, esse que você está vendo aí, na foto. Nós já mostramos as reclamações contra ele aqui no Balanço Geral. O rapaz foi para a delegacia mais uma vez, só que continua solto. Não é de hoje que ele vem aprontando. O esquema do Fernando é a compra e venda de carros usados pela internet. Imagina que você tem um veículo para vender. Um carro bom. Pela marca, chega a ser considerado carro de luxo. As investigações apontam que é o prato cheio para o Fernando. É aí que ele bota o olho, ó, cresce. Aí ele vai, procura, passa a conversa, pega o carro, mas pagamento que é bom, ele consegue dar um jeito de não fazer. Ele consegue dar uma enrolada de um jeito que o pagamento ele não faz. E a estimativa é que o golpe, ou que o golpista, tenha deixado as vítimas com um prejuízo de mais de 300 mil reais. E olha isso. Quando o golpe é desmascarado, o Fernando ameaça quem aparece para reclamar. Chega a pedir resgate pelo carro. Mas aí já não é nem mais golpe, né? Quer ver? Reportagem no ar do BG. Fernando Meotti, um dos estelionatários mais conhecidos do Paraná, pelo golpe que aplica na compra de carros pela internet, não fica muito tempo preso, mesmo com mais de 10 inquéritos policiais abertos contra ele apenas este ano. Nos últimos 10 anos, foram mais de 50 carros supostamente comprados por ele, mas que o dinheiro nunca entrou na conta dos proprietários. Tudo começa com a busca em um site de vendas. Fernando procura carros com valores entre 40 e 60 mil reais e manda mensagem para o anunciante dizendo que tem interesse no veículo. A partir daí, o golpista marca de ir até o proprietário do veículo. Pelo aplicativo de mensagens, ele consegue enganar a vítima como se tivesse o dinheiro para fazer o pagamento à vista. O valor tá excelente, homem, velho. Tá excelente mesmo. Então tá, boa noite, senhor. Fica com Deus, senhor também, viu? Bom resto de semana e vamos falando de eu marco bem certinho o dia aí que eu vou aparecer aí, tá bom? Quando vai até o dono do carro, o golpe acontece. Enquanto Fernando Meotti vai até o cartório para assinar o recibo da transferência, diz ligar para o pai que está no banco fazendo o depósito. Ele viu a caminhoneta, se interessou nela, fez a proposta para o meu cunhado e nisso daí falou que estava com o pai dele em determinado lugar, que o pai dele iria fazer o depósito do valor da caminhoneta, 42 mil. Até ele falou assim, mas não tem como você deixar um pouco mais barato para eu abater no imposto de renda ou algo assim, né? Falei, você que sabe. Aí colocou lá o valor de 35 mil no recibo. Mas quem na verdade ajuda o Fernando nos golpes é Luiz Meotti, primo dele. Nessa tela, mostramos a quantidade de inquéritos policiais abertos apenas neste ano em várias cidades do estado. Curitiba, Marmeleiro, Cascavel, Palotina, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Paranaguá e Francisco Beltrão. Prejuízos para os donos dos carros que, somados, passam de 300 mil reais. Na última semana, Fernando Meotti foi levado para a delegacia de Francisco Beltrão após aplicar mais um dos golpes na cidade de Marmeleiro. Os registros policiais mostraram que ele já foi acusado por várias pessoas, mas não havia nenhum mandado de prisão contra ele e Fernando foi liberado. Aqui em Curitiba, o delegado do 5º Distrito Policial, no bairro Bacaxeri, já pediu a prisão preventiva de Fernando Meotti. A prisão ainda não foi decretada, são inúmeros crimes, né? E nós aguardamos uma resposta da Justiça para que conceda o pedido de prisão preventiva em relação ao senhor Fernando Meotti. Nessa mensagem, Fernando Meotti conversa com outra vítima, diz que está com o carro e que o devolve se for feito um depósito de 5 mil reais para ele. A vítima tenta o encontro para pagar o valor e pegar o carro novamente, mas Fernando nega, inclusive, dizendo que já foi preso quando fez isso uma vez e não vai ser preso novamente. Quando a vítima se nega a pagar o que ele pediu, Fernando Meotti ainda faz ameaças, dizendo que vai colocar fogo no carro e gravar o vídeo para mandar para o dono.
Só que não é só isso que o Fernando faz. Assim que pega o recibo do carro, logo faz a transferência para o nome dele e vende o veículo por um valor muito abaixo do cobrado no mercado para lojas revendedoras. São pelo menos 3 lojas em que os carros levados por Fernando Meotti já foram encontrados. É uma briga aí entre a justiça civil e a justiça criminal. Quando o juiz criminal concede, a vítima consegue, né, ter acesso novamente ao seu veículo, mas a maioria dos processos cíveis, eles são mais lentos. Esse lapso de tempo cumprido acaba permitindo com que os terceiros de boa-fé, né, entre aspas, acabam conseguindo efetuar a transferência e acabam sumindo com o veículo, né? Quando o Fernando Meotti fez vítimas em Curitiba, chegamos a procurar no endereço que ele passou para essas pessoas, mas quem mora lá é um senhor, que na verdade nunca viu o Fernando ou algum parente dele. O senhor conhece Fernando Meotti? Não conheço. Não conhece. O senhor mora aqui há quanto tempo? Eu aqui faz 6 anos. 6 anos. Minha filha mora aqui, eu moro ali só, separado. Mora o senhor e a sua filha só aqui? É, só. E se eu contar para o senhor que o Fernando, que é um golpista, ele deu o seu endereço como sendo o endereço da casa dele? Ué? Não sei. Descobrimos que atualmente Fernando está no interior do estado, na cidade de Pato Branco. Mas ele passa informações falsas de contato para a polícia, o que dificulta o contato com ele. Ele acaba brincando mais ou menos com a justiça, né? A gente diz que ele brinca com a justiça porque ele não fica preso, né? Embora nós tenhamos uma grande gama de inquéritos policiais tramitando em face dele. A pergunta que a gente se faz é a seguinte, né, a pergunta. Como é que uma pessoa dessa consegue ficar tanto tempo circulando? Há mais de 10 anos ele vem aplicando golpes. Aí está na região de Curitiba, aí daqui a pouco ele muda. Aí agora está lá na região sudoeste, Francisco Beltrão, está lá pro lado de Pato Branco, Marmeleiro. E continua enganando as pessoas humildes, pessoas simples, né? E eu fico me perguntando também o seguinte, como que, sem você ver sem você ver ali um comprovante de um depósito bancário, as pessoas também acabam se envolvendo com ele na conversa dele, que sem ter uma prova substancial, uma prova de que esse dinheiro está na conta, acabam entregando o carro. Porque o primo dele faz aquele depósito do envelope vazio. Então vai ter um comprovante de depósito, mas é um depósito que só passa a existir de fato a hora que se abrir o envelope, e nesse envelope constar os valores ou o cheque para isso. Então, é assim que ele convence. Na conversa, tá aqui, já chegou e tal. A pessoa tá envolvida nessa conversa, acaba concordando que aquilo é só uma promessa. Não é um pagamento, é uma promessa de pagamento. E aí ela acaba sendo envolvida nisso, né? Mas a par disso, nós temos um outro lado. Veja, nós temos aqui, ele pega e efetiva essa compra, né? E imediatamente ele já vende a estabelecimentos comerciais, a lojas de venda. E eu vendo por um valor muito inferior. Então, se ele está fazendo isso de forma costumeira com as mesmas lojas, a gente pode dizer que essas lojas também podem estar, de alguma forma, dentro do golpe também. Nem que seja pela receptação, que não é culposa se o valor é bem menor. Eu me lembro muito bem, eu acho que isso serve de alerta para todo mundo. 30 anos atrás, quando nós fomos comprar um terreninho lá no Boqueirão, eu me lembro que era de um oficial do Exército, né? E ele falou assim, não, peraí, deixa eu ligar pro meu gerente do banco. E ele ligou pro gerente de confiança dele, lá, escuta, entrou, o dinheirinho tá aí, né? Então só depois que o gerente do banco... Antigamente era mais fácil também, né? Hoje em dia, até para você achar o gerente ali naquele número do celular, né? Que já não é mais assim na hora que você liga, fica mais complicado. Mas a gente tem que ter realmente uma certeza de que esse dinheiro está na conta antes, consultar um saldo, um extrato, ver se esse dinheiro entrou antes de assinar qualquer documento entregando um bem, né? Fica também de alerta pra gente.